Senhores de Civil 8, hoje vou dar uma aula curta. Até tem matéria, é que eu estou cansado. A aula hoje eu vou falar de dois tópicos: direito das sucessões para o ascendente e sucessão para o cônjuge. Na aula passada a gente já exauriu o inciso primeiro do 1829. Essa aula de hoje a gente vai falar do 1829, inciso 2 e 1829, inciso 3. Que eu estou pegando aqui no CPC, no Código Civil. Então, no inciso primeiro, eu falo 1 milhão de vezes que o cônjuge herda em concorrência com o descendente, dependendo do regime de casamento. Então eu falei isso 500 vezes. E todo mundo já entendeu o enunciado 270, aquela lógica de se é meieiro não é herdeiro, se é herdeiro não meia, isso está tranquilo. Quando você sobe para o ascendente, o bife vira. É totalmente diferente. Por que é diferente? Porque o inciso segundo diz assim: aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ponto. Então isso significa, em português claro, que o cônjuge sempre vai herdar em concorrência com o ascendente. Sempre. Ah, mas é meieiro, dane-se, vai ser meieiro e herdeiro. Ah, mas não é meieiro, dane-se, vai ser herdeiro. Ah, mas dane-se, vai ser herdeiro em qualquer hipótese. Então, obviamente é importante saber se é meieiro ou não é meieiro, para ver se vai ser meieiro e herdeiro, mas fato, o cônjuge sempre, em concorrendo com ascendente, ele sempre vai ser herdeiro. São dois artigos que falam sobre isso. O 1836 e o 1837. O 1836 ele fala assim: na falta de descendentes, são chamados a suceder os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Perfeito? Não especifica regime de casamento. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linha. Então aqui realmente a expressão linha, o legislador usou mal, porque ele quis dizer a lógica não linha assim, né, mas aquela linha que eu vou fazer até no desenho na aula presencial, é aquela linha que separa os troncos, o tronco paterno do tronco materno. Sim, o legislador não usou uma palavra muito feliz aqui, mas é a vida. Então, na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, se deixou mãe e avós, por óbvio, herda a mãe primeiro, só depois herda os avós. Lembrando que não tem representação na sucessão do ascendente. Beleza. Parágrafo 2º. Havendo igualdade de grau e diversidade em linha, então, havendo igualdade de grau e diversidade de linha, isso é, a linha paterna da linha materna, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Então, isso eu já falei em outras aulas para vocês, é aquela hipótese de ter um avô aqui e dois avós aqui, pai e mãe pré-mortos. Então, é aquela hipótese de que esse aqui vai ficar na linha materna ou paterna, não lembro, mas vai ficar na linha materna, vai ter 50%, e esses dois vivos aqui vão ficar vão herdar os outros 50%. Agora perceba que o parágrafo 2º diz: havendo igualdade em grau e diversidade de linha, porque se só houver esses dois aqui e aqui forem zeros, esses dois aqui herdam 100%. Então essa é talvez uma primeira pegadinha, que só vai ser aquela linha do tronco que eu falei para vocês, que 50% fica para cá, 50% para cá, se houver igualdade de grau. Então tem que ter o mesmo grau, aí você vai respeitar essa regra. Esse é o 1836. O 1837, aí ele faz a partilha efetivamente, que ele diz o seguinte: concorrendo com o ascendente em primeiro grau. Então, qual é a hipótese aqui? Aqui é a hipótese de isso: cônjuge mais pai mais mãe.
Como é que vai ser feita a partilha? Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Então, concorrendo cônjuge mais pai mais mãe, tudo de primeiro grau de ascendente, 1/3 para cada. 1837, na segunda parte, são 3 partes. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente. Então, se só houver pai e mãe, e o cônjuge 1/3 para cada. Se só houver pai ou mãe, 50% para o pai ou mãe e 50% para o cônjuge. Ou se for maior aquele grau. Então, são 3 hipóteses. Pai mais mãe mais cônjuge, 1/3 para cada. Pai ou mãe mais cônjuge, 50% para cada. Qualquer outra hipótese, essa qualquer outra hipótese fica com 50% e o cônjuge fica com 50%. Então, se vocês lembrarem, se for aquela hipótese de um avô aqui, 2 avós aqui e o cônjuge, independentemente de ser meieiro, não sei se ele é meieiro ou não porque eu não sei o regime, mas independentemente de ser meieiro, o cônjuge herda 50% e esses outros 50% vão ser divididos para esses 3 aqui. Em qual proporção? Esse aqui herda a metade dos 50%, portanto 25%, e esses 2 aqui herdam a outra metade do que sobrar, 25%, 12,5 para cada. Dúvidas? Enunciado 642 do Conselho da Justiça Federal. Ele fala da hipótese de multiparentalidade. Se vocês lembrarem o caso do H externo que eu falei na aula passada, pessoas podem ter mais de um pai e mais de uma mãe. Podem ter 2 pais e uma mãe, 2 mães e 3 mães e um pai. Enunciado 642 diz o seguinte: a herança será dividida em tantas linhas quantos sejam os genitores. Então, se hipoteticamente o morto morre e deixou pais biológicos e pais socioafetivos, a herança aí fode ainda mais esse cálculo aqui do 1/3. Eu até tenho que refazer isso tudo, porque esse enunciado é mais ou menos novo. Deixa eu ver se eu tenho a data dele aqui. Abril de 2018. Mas ele fala que aí você vai dividir por cabeça tantos quantos forem os genitores. Então, se hipoteticamente você deixar 3 pais e uma mãe, vai ser 1/4 para cada. Obviamente, se concorrer com o cônjuge, o 1837 foi para o saco, porque ele previa a hipótese de 1/3, mas porque seria dividido por 3, né? Então, é a vida. E eu acho que é isso. Na aula presencial, me lembrem de falar do Rebeca, por favor, me lembra, 1609, parágrafo único, que eu quero falar desse artigo para vocês, que é o artigo mais maneiro do Código Civil. E é isso. O inciso 3º, ele fala, obviamente, do 1829, e aí eu já começo a acabar a aula, falei que ia ser uma aula curta. Herda primeiro os descendentes, não tendo descendente, ascendente, não tendo ascendente, herda o cônjuge. E é basicamente isso, acabou, não tem discussão. Obviamente percebam que o cônjuge ele pode ser meieiro e herdeiro. Isso para fins tributários é diferente, né? Se você herdar só, se ele tiver direito à meação, a sua herança vai ser menor, você paga menos imposto. Então isso é um diferencial, é uma coisa que vocês têm que botar no papel para ver se é meieiro ou não é meieiro. Na verdade tem uma falha na aula passada e nessa aula. O STF, num julgado que eu vou botar aí no Classroom, ele julgou inconstitucional 1790, que era o artigo
que falava da sucessão do companheiro. Foi declarado inconstitucional. Logo, não tem distinção para o STF, e aí não tem jeito, se o STF fala é quem erra por último, não tem diferença entre o regime sucessório do cônjuge para o companheiro. Motivo pelo qual tudo que eu falei na aula de hoje, tudo que eu falei na aula passada, onde eu falei cônjuge, entenda-se cônjuge e companheiro. E não lembre-se, né, que lá pelo 1725, se não me falha a memória do Código Civil, você pode definir o regime de casamento, do regime da união estável. Então, aquela lógica de meação se aplica também à união estável sem nenhum problema. Então, é a vida. Dúvidas? Tá tendo um pleito absurdo para eu ir para o Zoom. Mas essa turma de Civil 8 gosta do Discord, então eu vou manter essa turma no Discord. Não, eu vou mudar tudo para o Zoom. Eu vou parar de ser chato do Discord e vou mudar tudo para o Zoom. Então, por favor, preparem-se para o canal do Zoom, que eu vou começar a partir da aula dessa semana, botar tudo no Zoom. Fechou? Então eu falei que ia ser rápido, a matéria é curta, também não posso acelerar muito não, senão me acaba a matéria antes do tempo, mas também tem muita coisa, eu sei que a gente vai discutir muito isso na aula. Bom estudo para vocês.